Então, boa noite novamente. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento. Estamos começando mais um encontro nosso desse curso de extensão da Universidade Federal do Ceará, um curso de introdução ao grego clássico e koiné, e que está no segundo semestre, né? No grego 2. E hoje resolvi fazer uma proposta diferente e ler aqui um material produzido pelo governo da Espanha, pelo Ministério da Educação, um livro, uma apostila, né, que é para o ensino médio deles, né, que é um livro de grego, né, o grego 1, né, grego 1. Boa noite, Rodrigo, boa noite aí quem chegou agora. Então, Josué. Então, hoje eu vou, assim, dar uma lida aqui com vocês nesse material e eu espero que vocês continuem a leitura por vocês mesmos, que vocês se aprofundem nesse material, porque ele é muito interessante. O que acontece? Nos países da Europa, ainda existe um ensino médio clássico, onde você pode estudar grego e latim, né? E aqui é um material nesse nível, né? Então não é não é um material difícil de ler, porque ele é um material assim que, apesar de estar em espanhol, a dificuldade tem essa também, está em espanhol, mas o espanhol é muito próximo do português. Você lendo online no computador, você consegue traduzir uma palavra assim que você não conheça. Boa noite, Fabrício. Vocês estão entendendo, gente? Então, ele é muito interessante porque não é só uma gramática. Ele é um livro que ele vai falar um pouco da história da Grécia Antiga, da língua grega, vai falar também da literatura grega clássica. Então, é um material muito rico de apresentar, né, essa literatura, essa história, né, e não está num nível assim aprofundado, difícil, que seja impossível para um não especialista conseguir ler, porque ele pressupõe que um leitor, né, um adolescente que esteja lá no ensino médio. Vocês estão entendendo? Alguém deu uma olhadinha ou ninguém olhou? Me fala. Se vocês não olharam, eu peço que vocês peguem durante a semana, porque a gente vai dar uma olhada, tá bom? Vou olhar aqui com vocês. Então, aqui, ó. Bachillerato, né? Primeiro bachillerato, né? Como se fosse, né? Um ensino médio, né? Um ensino médio, assim, clássico. Aqui, né? A distância, né? Tem os autores aqui. José Francisco Gonçalves Castro, Francisco Javier Pérez, Alberto Bernabé Pajares, né? Aqui a equipe, né? Deixa eu dar aqui a letra. Aí aqui, olha, interessante aqui o conteúdo, né? Olha aqui, ó. Unidade 1, o grego no espaço e no tempo, o grego na história das línguas, uma língua milenar, retrocedendo no tempo, grego e indo-europeu, as línguas indo-europeias, os dialetos gregos, o micênico, dialetos naturais do grego no primeiro milênio, o koiné, a koiné, o grego bizantino e o grego moderno, os dialetos literários. Aí no capítulo 2, o alfabeto grego na história da escritura, da escrita. A escrita, comunicação oral e escrita, canais complementares, importância da escritura e poder, origem e primeiros passos da escritura, tipos de escritura, a escritura na Grécia, a invenção do alfabeto, a escrita, né, e a pronúncia do grego, o alfabeto grego, a classificação dos fonemas gregos, os signos gráficos da língua grega, a pronúncia do grego antigo, o marco geográfico da Grécia, né?
Aí aqui, unidade 2, o nascimento da Europa, a flexão nominal. Aí aqui já aparece mais uns pontos gramaticais. Então ele tem muitos pontos, termos, textos culturais, né? E ele, aos poucos, ele vai introduzindo a gramática. Então aqui na unidade 2 já aparece mais aqui pontos gramaticais. Ele vai ver aqui, né, flexão nominal, definição, nome e função dos casos, as declinações, o artigo, definição de artigo, forma do artigo, uso do artigo, posição do artigo, a primeira declinação, variantes da primeira declinação, o gênero das palavras da primeira declinação, paradigmas da primeira declinação, práticas da primeira declinação, o presente, né, de eimi e lio, que são dois verbos, né? O mito grego e a literatura, etapas da civilização grega, acho que é parte um, né? Civilização minoica, civilização arqueomicênica, período arcaico de 1100 a 500 a.C., Atenas, Esparta, a influência do vocabulário grego, né? Ainda falamos grego, a etimologia. Só para vocês verem aqui como é que está organizado aqui esse livro. Unidade 3, Homero, pai da literatura europeia. A segunda declinação, né? A segunda declinação ou declinação temática. A declinação contrata. Isso aqui a gente não vê muito lá no Atenásia. Você pode dar uma olhadinha aqui na declinação contrata. Normalmente as gramáticas apresentam. Então, como ele tá assim, meio colocado como se fosse um livro de literatura e ao mesmo tempo uma gramática, ele tem nessa. Ele vai revezando, né? Pontos gramaticais com, com assim, textos culturais e resumos, né? De apresentação da literatura. A ordem das palavras, a épica grega, características da épica grega, os dois poemas épicos europeus, a Ilíada e a Odisseia, a influência da épica, cosmogonias, teogonia, a criação dos deuses, astropogonia, ou melhor, antropogonia, criação do homem, etapas da civilização grega, parte 2, né? As guerras médicas antecedentes, a primeira guerra médica, médica no sentido de guerras entre os persas ou medo-persas e os gregos, a batalha de Maratona, a segunda guerra média, a gente nome acho que a gente chama de médica mesmo, média ou medo-persa, né? Aí a Pentecontecia. Essa aqui, a Pentecontecia, eu não lembro qual é esse fenômeno, qual é esse momento histórico aqui. Olha que legal! Você clica e vai lá para frente. Olha, nossa, ele é linkado, ó, no computador. Ele é linkado. O, se você clica no ali no como é que chama no glossário, ele vai para a página. Não sabia não, foi legal o efeito aqui, mas me deu um sustinho. Certo, aí aqui, cadê? Onde é que eu tava mesmo, hein? Era falando das guerras médicas, né? Aí, pronto, aqui. A Pentecontecia, eu não lembro o que é a Pentecontecia. Seria interessante vocês lerem, porque eu não lembro o que aconteceu aqui nessa batalha, nessa parte da guerra. Aí aqui, ó, derivados patrimoniais e cultismos, né? Cultos, né? Cultos. No sentido de palavras que às vezes entram, né, no aqui não tá falando, vai falar do espanhol, mas muitas vezes essas palavras que são elas são elas chegam, né, no português também, chegam em todas as línguas, né? Às vezes chegam naturalmente, né? Entrou a palavra era grega, entrou no latim, aí chegou no espanhol, chegou também no português, e às vezes a ciência usou, né, um radical grego para poder criar um termo científico. Aí você tem esses helenismos e esses compostos híbridos. Normalmente híbrido porque você mistura, às vezes, um radical grego com um radical latino.
tipo Aedes aegypti. Vocês estão entendendo? Aí é aqui, ó. Aí essa parte aqui da gramática, todos vocês já viram já. Quando aí aqui, olha, a lírica, sentimento e pensamentos poéticos, concordância, concordância do substantivo, concordância do verbo, palavras invariáveis, o presente ativo, o adjetivo presente ativo, presente do subjuntivo, presente do optativo e presente do imperativo. Essa parte aqui é interessante que vocês não viram, mas é que ele junta logo todos os presentes para você comparar, né? Como é que é o presente subjuntivo do optativo e do imperativo. É interessante para poder você comparar. Aí a lírica, que é uma parte da literatura grega, né? Aí ele fala da lírica grega, né? O desenvolvimento da lírica grega, né? E rasgos da lírica, tipos de lírica, estrutura da lírica, quadro dos principais poetas líricos. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Ô, Jéssica, esse livro aqui é muito legal. Você devia ler, pelo menos o começo. Você já deu uma olhadinha? Ainda não. Qual que é a capa dele? A, Pela, a capa. pelo sumário. A gente tá olhando o sumário, mas deixa eu ver aqui. Ah, Você dá uma olhada. ah, sim, eu baixei ele lá no grupo. Dê, Uhum. dê, uma, É, eu salvei ele, dê uma mas eu não tive um tempo olhadinha, de, porque de eu olhar acho ainda que ele não. vai ser legal para você, viu? Logo no começo, ele fala umas coisas assim que eu acho que tem a ver com os seus estudos. Viu? É Certo, vou dar uma interessante. olhada. Uhum. É interessante. Se eu fosse você, teria lido. Certo. Você estava falando comigo na aula passada, né? E aí, Sim, ao ler é, esse livro aqui, eu lembrei de você. O, sim, aí eu estava aqui passando pelo glossário, vendo aqui o que, que tem no glossário, né? Então, essa parte aqui da literatura, da lírica, né? É um negócio que a gente demora, assim, na faculdade, a gente demora um semestre para ver. Mas você que quiser ter uma introdução, você pode ler esse livro aqui, ter uma introdução e ter assim uma base, né? Então é muito interessante. Então aqui ele vai apresentando, né, a literatura grega. Assim como a gente tem uma apresentação da literatura brasileira, literatura portuguesa no ensino médio, esse livro aqui ele apresenta assim, um histórico, né, uma introdução à literatura grega antiga e clássica, né? Vocês estão entendendo? Então eu peço que vocês deem uma lida, isso aqui é interessante, muito interessante, porque às vezes a gente não tem tempo e a gente não tem um material assim introdutório assim desse mesmo tipo assim em português, tá entendendo? Assim, ou pelo menos que seja de fácil acesso. Talvez se você viajar para Portugal, você até encontre, né, um material assim dessa mesma qualidade assim, mas assim aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você normalmente você tem que juntar assim você tem que fazer assim levar montar vários autores, né, juntar artigos, capítulos de livros, né, para poder você ter uma introdução assim, né, à literatura grega. Eu achei muito legal. Então eu peço que vocês deem uma lida, viu? No livro é interessante. Eu vou ver o que é que eu vou ler com vocês aqui deixa eu continuar aqui olhando alguém perguntou alguma coisa? Não, acho que foi a Kelly que entrou. Boa noite, Kelly. Sim, Kelly. Nós estamos aqui, eu estou apresentando esse livro aqui, que é um livro em espanhol, que ele tem assim um. Ele é interessante porque ele tem um pouco de gramática, mas ele tem um pouco de apresentação e história da literatura grega. Então é interessante. Eu quero que vocês deem uma lida. Eu acho que vai beneficiar vocês. Ele está em
O difícil é que ele está em espanhol, mas não está impossível de ler. Você lendo no computador, você consegue traduzir uma palavra assim que você não conhece, né, o significado. Você, não é uma coisa assim impossível de ler, não. Aí, continuando aqui, aqui ele fala do morfema e da palavra, classe de palavras, família de palavra, Guerra do Peloponeso, a tirania dos 30 em Atenas. Deixa eu ver mais o que na unidade 5 ele já começa a terceira declinação. A gente não conseguiu entrar direito na terceira declinação. Talvez na próxima aula eu vá querer com vocês ver o que ele apresenta aqui. Talvez até hoje. Daqui para pouco acho que a gente vai dar uma olhada aqui na terceira declinação, que é interessante que vocês vejam alguma coisa da terceira declinação. Aí aqui fala do verbo, dos verbos contratos, aí fala um pouco da historiografia, né? Heródoto, Tucídides, Xenofonte, e aí que fala sobre restabelecimento da democracia em Atenas, a hegemonia espartana, a guerra de Corinto, né? Outros momentos da história, né? Aqui são momentos da história, né? Aí prefixos gregos, né? Prefixos procedentes de preposições, né? Aí que fala, a unidade 6 começa a falar do teatro, espetáculo da imitação, né? E fala também sobre, ainda continua falando da terceira declinação, né? Que fala que em temas em nasal, temas em líquida, temas em S, né? Auristo, a gente. Isso aqui, o auristo, é meio intermediário. Nesse semestre não daria tempo da gente ver, mas é interessante que vocês que já estão já no que estão fazendo o seminário, porque tem umas pessoas que estão fazendo seminário, puderem ler essa parte aqui do auristo, já é interessante que já leiam aqui essa parte aqui do auristo já. Aumento silábico, aumento temporal, aumentos irregulares. É interessante que leiam aqui, porque o aorista é como se fosse o passado, né? Um tipo de passado ou um tipo de, é, de qualidade verbal pontual. Aí a unidade 7 já fala do Homero, aí já entra na sintaxe, é interessante aqui, a tragédia. Aí aqui já fala um pouco sobre a educação grega, paideia, os numerais, graus do adjetivo, aí o tempo perfeito no grego. Isso aqui já é avançado já. A voz média. A voz média a gente já falou um pouco, né? Mas aqui ele coloca a voz média lá para o final, como se a voz média fosse um tema avançado. Realmente é um pouco avançado mesmo, mas ele normalmente a gente vê um pouco antes. Aqui ele colocou lá no finalzinho do livro. Fala da mulher, da comédia, educação grega, a oratória, demonstrativos, pronome relativo, oração subordinada, futuro, futuro aorista e perfeito médios, né? Formas pessoais do verbo, infinitivo, a cidade grega, aoristos radicais temáticos, que fala mais de aoristos, interessante dar uma olhada. A novela grega, a cidade. Aí a tradução fala como é. No finalzinho começa a debater questões de tradução. Então é interessante vocês darem uma lida aqui. Eu acho que todo mundo vai se aproveitar. Aí ele começa a fazer uma sintaxe dos casos. É interessante. Aí faz uns comentários dos textos. Começa a trabalhar, né, a questão de fazer comentários a textos. E termina com uma antologia dos textos. Então, eu espero que vocês deem uma. Aproveitem esse livro aí que eu achei assim, para poder fazer uma estudada, viu? Eu acho que vale a pena. Deixa eu ver aqui o que é que eu vou ler com vocês. Deixa eu ver aqui
Deixa eu ler aqui com vocês aqui o comecinho dessa unidade um. Unidade um, o grego no espaço e no tempo. O grego, aí tem essa citação aqui de Ésquilo, do Prometeu acorrentado. É uma tragédia, né? Alguém podia ler para mim a citação? É um verso de uma tragédia. Vocês estão lendo? Essa parte assim preta e negrito, em grego? Alguém poderia ler para mim? Ninguém, gente. Ninguém está conseguindo ler. Tá difícil. É só uma frasezinha. Rodrigo, Claudete. Alguém aí, gente? Para ler uma frasezinha? Exeuron autos grammaton te synthesis mine, minemen Isso, Minemen. apanton. Isso, Rapanton. Rapato, é que é, Isso. rapato. E você, assim, Claudete, você reconhece as palavras, alguma delas? Gramaton, né? Acho que vem de gram. Como é? Gramaton, eu acho que vem de escrever, né? De gramaton. Isso. Aí o. Sintaxe, acho que deve ser de sintática, alguma coisa assim. Sim. Normalmente teria mesmo a ver com isso, mas aqui está no sentido de combinação ou combinações. Sim. Agora esse aqui não, Minemen. Minemen também não é uma coisa tão difícil. Minemen lembra, por exemplo, de mnemônico, de Sim. Minemen é memória, recordação. Rapato. Me lembrei. Rapanton. O que você acha que é Rapanton? Rapato. Não. Não tenho ideia. Pantomima. Mas Eu qual não é o sei. radical ali dentro? Que você consegue identificar ali o radical? Eu acho que é pan, né? Qual é? O que significa? Pan? Pan significa tudo, todo, né? Não? Isso, tudo, todos, né? Sim. Então aqui é como se fosse assim, memória do quê? De tudo, né? De todas as coisas, né? Ah, sim, todas as coisas. É. Isso. Aí, Ah, autois. Você lembra o que é autois? Acho que você já viu autois. não é. É um pronome, né? Isso. Mas seria o quê? Autois. Autor seria eles mesmos, não, eles. Isso, exatamente. Seria eles ou eles mesmos. Exatamente. Estou até sabida, viu? Sim, aí eu que ser, talvez não seja fácil para Não, ver, isso aí né? eu já. Mas é o verbo, né? Vem de verbo heurisco, Ah, Euris, significa descobrir, inventar. de Eureka. Isso, exatamente.
mesmo radical, né? É do mesmo verbo, só que eureka é perfeito. Então, aqui esse euxeron, né, aqui, né, ele traduziu como inventei, né? Inventei o quê? A combinação das letras. A combinação das letras, ele botou. Eu inventei a Permite. combinação das letras para eles, né? Aí memória de todas as coisas, né? Memória de tudo, recordação de tudo. Que permite recordar todas as coisas. Isso, exatamente. Então aqui na tradução ele colocou, inventei para eles também a combinação das letras, que permite recordar todas as coisas, né? Mas aqui, na verdade, a tradução ficou um pouco longo, né? Se você quisesse mais resumido, você diria assim, poderia dizer assim, inventei-lhes é, é, das letras a combinação, memória de tudo. Normalmente fica, se você vai fazer uma tradução mais poética, você tenta usar menos palavras, né? Uma coisa, aí ficaria mais desse, tipo isso, tá entendendo? Descobri para eles, ou inventei-lhes das letras a combinação, Não, memória de não tudo. mastiga tanto assim, né? Não Isso mastiga. deixa mais difícil de entender, né? E você mantém Deixa as para a letras. pessoa pensar também, né? Isso, exatamente, exatamente. Aí, mais aqui tá uma combinação bem bonitinha, assim, né? Bem, melhor, uma tradução, né? Uma tradução bem explicadinha, né? No sentido, né? Sim. Aí aqui na mitologia grega, o Prometeu, ele vai ser, né, uma espécie de titã ele vai trazer para o homem várias coisas, né, vários conhecimentos, não só o fogo. As pessoas lembram muito do fogo, mas ele também, segundo essa tragédia, né, segundo o mito, ele também vai ensinar para o homem, né, a gramaton, né, as letras, né, a escrita, né. Deixa eu ler para vocês aqui essa introdução. Essa introdução aqui é bonita. Deixa eu ler aqui para vocês. O tempo, dono e senhor do universo, devorava a seu passo todas as suas criaturas. Muitos nobres e extraordinários, né? Esse aqui eu acho que é vassalos, é? Qual é a tradução de. Deixa eu ver esse aqui. Não, ramos, né, ramificações, né, muitos nobres e extraordinários ramos nasceram deste pai é, impiedoso, né, mas nenhum escapava da sua vontade destruidora, até que um dia um deles, o pensamento, ideou uma arma, né, poderosíssima para iludir a ira paterna. Chamou o seu invento escritura e com ela submeteu e destronou ao seu progenitor. A escritura é o escudo do pensamento contra a voracidade do tempo. Nesta unidade, você tem uma informação detalhada para ver até que ponto se cumpre a história anterior. A comparação das línguas nos mostrou, nos revelou, nos descobriu o indo-europeu e o contato com o mundo semítico nos facilitou o alfabeto. Com esta unidade, pretendemos alcançar os seguintes objetivos: situar corretamente Grécia em um mapa da Europa e reconhecer suas principais regiões, diferenciar as famílias das línguas indo-europeias, reconhecer os distintos dialetos da língua grega e identificar sobre um mapa onde se falavam, e diferenciar entre dialetos naturais e dialetos literários do grego, reconhecer os distintos tipos de escritura que houveram, né,
que houve, que houve distintos tipos de escritos que existiram, né, na história da humanidade. Aí aqui tem uma figura aqui de um quadro de Rubens, né, de Saturno devorando seu filho, né, também conhecido como Cronos, né, na mitologia grega. Aí aqui índice de conteúdos, o grego na história das línguas, o alfabeto grego na história da escritura, ou da escrita, né, escritura e pronunciação, ou pronúncia, né, do grego, o marco geográfico da Grécia. Deixa eu dar uma lida aqui com vocês aqui. É interessante esses termos aqui, porque às vezes a gente não fala sobre isso, e aí a gente não tem tempo para falar sobre isso. Eu vou dar uma falada sobre essas coisas, porque eu acho muito importante que vocês tenham assim, uma conversa sobre esses termos, essas informações culturais, né? Então, o grego na história das línguas. Então, o grego é uma língua milenar. O grego é, sem dúvida, uma das línguas do mundo com a história mais prolongada. Os seus primeiros textos, os micênicos, escritos em tabletas, tabuinhas, né, assim, de barro, né, tabletes, né, de barro, né, em um silabário chamado Linear B, então ficou conhecido depois que esse silabário é um sistema de escrita onde se faz um símbolo representando uma sílaba, tipo ba, be, bi, bo, bu, né, uma sílaba, né? Então ele ficou conhecido como Linear B e procedente sobre todo o Knossos. Knossos é essa cidade, né, quase mitológica, né, ali na região, né, de Creta, né? Em Creta e Pilo e Micenas também, nesses três lugares aparecia essa Linear B. E assim, Creta e Pilo são ilhas e Micenas fica no continente. Datam dos séculos 15 ao 13 a.C. Desde então, o grego não se deixou de falar, né, com transformações, porém sem perder sua identidade, até a atualidade, de modo que temos textos escritos em grego durante um período superior a 3.400 anos. Vocês estão entendendo? Desde essa época aqui, né, a gente já pode chamar aquilo ali de grego, embora tenha sofrido, né, várias transformações, né, o que era escrito, né, lá em Linear B já é chamado de grego, apesar de que é uma forma de grego muito antiga, né, que poucas pessoas têm acesso. Então, ao largo, né, de sua prolongada história, o grego, né, foi conhecendo diversas modalidades que nós chamamos de dialetos. Inclusive, né, o alcance de nossos conhecimentos nos permitiu, né, ir ainda mais atrás na história do grego e remontarmos às suas origens. Então, assim, da onde veio o grego, né? Quais línguas deram origem ao grego? Retrocedendo no tempo, grego e indo-europeu. De igual modo que o espanhol procede do latim, ou o português também procede do latim, à sua vez, o grego e o latim, junto com outras línguas, procedem de uma outra mais antiga, a qual chamamos convencionalmente indo-europeu. Então, porque, na verdade, o indo-europeu é muito hipotético. Ele não A gente não tem textos indo-europeus, em indo-europeu, é que a gente tem assim uma reconstrução, né, teórica de que deveria haver essa língua chamada de indo-europeia, ou então variantes, né, dessa língua chamada que a gente chama atualmente de indo-europeu, né, porque derivam dela, né, o hindi, né, o idioma, né, indiano, né, e muitas línguas da Europa. Por isso que ele é chamado de indo-europeu. Não temos textos em indo-europeu, porque esta língua se falou em tempos em que não se conhecia ainda a escrita.
A existência do indo-europeu se deduz da comparação entre uma série de línguas que se parecem entre si, pelo que se supõe que derivam de uma mesma origem. Vocês estão entendendo como é que a gente chega a pressupor o indo-europeu? A gente compara várias línguas antigas e pressupõe, ó, deve ter uma língua, essas línguas elas se parecem. Então deve ter havido uma língua, quando não havia escrita ainda, que deu origem a todas essas línguas. Então, então, a meados do século XIX, se comprovou de uma maneira científica a semelhança existente entre palavras de diversas línguas, desde o hindi até o latim ou as línguas célticas. Por exemplo, o número 3 se diz em grego três, em latim, três, em hindi, né? Antigo, traias, em gótico, três, em irlandês, antigo, tri, em albanês, tre, em antigo eslavo, trie, em hitita, tria. As variações que se devem à evolução fonética, independente de que cada uma dessas línguas teve, né? Podem ser determinadas, né, por meio de regras. E assim vemos, né, que seco ou secura se diz em idioma indiano e antigo, tarsa, em grego, tarsos, em latim, tórridos, em gótico, tarsian, farsian, etc. Então, você vê aqui seco, né? Então, o 3 ali estava bem na cara, mas, por exemplo, aqui o seco, né? O seco, ou até a ideia de quente, né? Seco, quente, bastante seco, né? O clima, né? Seco, quente, né? Secura, né? Tarsos, como tipo carne seca, né? Tórridos, né? Então, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas assim, é como se tivesse uma raiz, como se a gente pudesse perceber uma raiz. E aí, quando a gente pensa em raiz, a gente tem que pensar assim, às vezes as vogais vão mudar e às vezes as consoantes vão mudar, mas você vai ter assim, tipo, uma, duas, três consoantes assim que vão se ficar iguais. Vocês estão vendo ali, olha, um T, um R, um S. Vocês estão vendo ou não? Como é que a gente percebe uma raiz indo-europeia em comum? Às vezes a gente só vai perceber, a gente às vezes tem que ignorar as consoantes pelas vogais e ver só as consoantes. E mesmo as consoantes, às vezes você vai mudar um pouquinho, né, a qualidade das consoantes. Bom, deixa eu continuar. Vocês estão muito quietinhos hoje, ninguém está comentando nada, falando nada. Assim se pode formular a regra. O gótico tem uma. Isso aqui eu acho que é. Com a língua interdental, né? Um th, que se pronuncia mais ou menos como nostra theta, que em espanhol o Z é theta, né? Aqui nos dentes, theta, onde as demais línguas têm um T, né? T. Deste modo, através de muitíssimas comparações deste tipo, se chegou a postular e, inclusive, a reconstruir, embora que seja, né, imperfeitamente, a língua comum da qual se derivam as outras. Tudo bem, gente?
Então aqui ele deu um exemplo de regra, né, de comparação, né? Por exemplo, assim, o que eu estava falando que algumas consoantes podem mudar um pouco a qualidade, né? Então, um t e um th, t e th. Então, lá no gótico, provavelmente, né, vai ter muitas palavras que onde tinha um t no indo-europeu, no gótico virou um th. E dessas outras línguas continuou t. Vocês estão entendendo? Representado pela letra T. Ou pela letra tal, em grego, né? Vocês estão compreendendo? Tá bem? Tudo bem? Ou não? Gente, tira a dúvida, viu? Não fica assim. Não me deixe falando assim bobagem assim, sem vocês entenderem, não, viu? Eu espero que vocês entendam. Aí aqui, as línguas indo-europeias. As línguas indo-europeias se estenderam, né, pela Europa desde o terceiro milênio antes de Cristo e foram fracionando-se em diversos grupos. Então, além do mais, além do grego e do latim, procedem do indo-europeu as seguintes, né, as línguas indo-iranianas, como o hindu e o hindu ou hindi, né, e o iraniano, né, com os dialetos persas modernos, né, então a gente chama de farsi, né, inclusive a língua dos, dos, dos ciganos, né, que tem sua origem nesse grupo, né, nesse grupo das línguas indo-iranianas, né. As línguas célticas, entre as quais se encontram o celto-ibérico, falado na Península Ibérica antes da chegada dos romanos, e o irlandês, também, né, faz parte desse grupo do celta. Então, no português tem algumas palavrinhas de origem céltica. A gente talvez nem perceba, né, quantas são. As línguas eslavas, que derivam, das quais, né, derivam o russo, o polaco e o tcheco. Deixa eu ver qual outros grupos aqui que ele colocou. As línguas bálticas, das quais procedem o lituano, o letão, falados na Letônia e na Lituânia. As línguas germânicas, que incluem o alemão, as línguas nórdicas, como o islandês, o sueco, o norueguês, o danês e também o inglês, né? O armênio, dialetos armênios são falados ainda, né, por uma população armênia dispersa, né, por diversos países do mundo. O albanês, que se fala ainda, né, na Albânia, uma série de línguas já desaparecidas, como o hitita, que se falou no Império Hitita, que ocupou a península da Anatólia no segundo milênio antes de Cristo, ou como o tocário, falado, né, anteriormente. O que é antanho? Deixa eu ver aqui o que é antanho. Antanho é antigamente. Falado antanho. Antigamente no Turquestão chinês. Turquestão chinês. Deixa eu ver. Turquestão? Turquestão. Turquestão chinês. Uma região, então, né? Lá da China. A distribuição das línguas indo-europeias na antiguidade e na atualidade aparece representada nos seguintes mapas. Deixa eu ver aqui. Aqui você vê aqui, né? Itálicos, celtas, germanos, baltos, eslavos, traicos, frígios, hititas, armênios, irânios, índios, tocários. Você pode perceber aqui mais ou menos um mapa, né? Gregos aqui, nesse pedaço aqui, né? Aí, o que mais aqui ele diz assim? Aí hoje em dia que nós temos aqui, né? O russo, o gran russo, o pequeno russo, o eslovaco,
romeno, croata, sérvio, alto-alemão, alemão, baixo-alemão, francês, língua do oc, espanhol, português, catalão. Nesse pedacinho aqui de cima, galego, aqui o persa, o curdo, armênio, indo, né? Aí, deixa eu ver aqui, búlgaro, né? Aqui o grego aqui, albanês e o grego, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, esse aqui, Jéssica, eu acho que é um trecho lá daquele autor, não? O autor que você está estudando? O... É o nome. Sim, Pois é esse mesmo, Estrabão, Geografia, esse livro dele. Isso, exatamente. Aqui, então, ele apresenta um trechinho aqui para leitura, né? Então, ele diz assim, né? Texto traduzido, dialetos e povos da Grécia, segundo Estrabão, né? Acho que a gente pode chamar ele de Estrabão em português. Eu não sei se a gente chama ele de Estrabão ou de Estrabon em português. A gente chama E lá na faculdade a gente fala Estrabão mesmo, Estrabão, né? em português. Então, Isso. Uhum. então, depois da Macedônia se encontram os Tessálios, que se estendem até o país dos Mélios. A continuação dos territórios do resto dos povos situados ao exterior e interior do Istmo, ao norte e ao sul do Istmo de Corinto. Nestes territórios estabeleceram, né, muitos povos, mas no princípio seu número não superava aos dialetos gregos que tradicionalmente reconhecemos. Destes dialetos, que são quatro, pensamos que o jônio é igual ao ático antigo. Se chamava, de fato, né, jônios, né, ou iônios, aqueles que em outro tempo habitavam a Ática e que utilizam, né, o dialeto que agora, né, chamamos de jônio ou iônio, e ao dórico, que ocorre, né, e ao dórico acontece o mesmo a respeito do eólio, ou eólico, pois todos os gregos que habitam na parte exterior do istmo, à exceção dos atenienses, os megarenses, né, pessoas que moram lá em Megara, e os dórios da região de Parnaso, todavia, hoje recebem o nome de eólios. E é verossímil que também os dóricos, ao ser pouco numerosos e habitarem uma região muito acidentada devido ao isolamento, tenham modificado sua língua e seus demais costumes até o ponto de diferenciar-se do grupo étnico a que antes pertenciam. Este mesmo foi o que ocorreu com os atenienses, que, ao habitarem um país árido e acidentado, por esta razão não foram objeto de devastações, e afirma Tucídides que passavam por autóctones, né, pessoas que viviam naquela própria terra, né, ao ter ocupado sempre o mesmo território, sem que nenhum inimigo tiver expulsado de suas terras ou tivera desejado possuí-las. Esta e outra foi, sem dúvida, a causa, como é natural, de sua diferenciação linguística e étnica, apesar de sua inferioridade numérica. Então, meio que dá para entender que o, é, o isolamento da Ática natural meio que facilitou, né, a sua preservação da sua língua, né? Um dialeto, uma preservação assim, natural do ambiente acidentado, né? Difícil de ser conquistado, né? Difícil de ser invadido de alguma maneira, né? Deu para entender, Jéssica? Ou minha tradução foi muito ruim? Não deu para entender muito bem. Pois é, aqui também tem, ele vai. Então ele falou aqui de alguns dialetos, né? Como o dórico, o eólico, né?
o jônico. Então, o jônico, ele dá meio que meio que aparentado do que a gente chama de ático. E o ático é mais ou menos o que a gente chama de grego clássico. E, e o que a gente chama de koiné seria, né, uma popularização, uma internalização, uma simplificação, né, também desse ático, né? Não é, não é, não deixa de ser um outro dialeto, porque ele vira uma língua de troca, né? Só que aqui ele não chega a falar do koiné aqui nesse parágrafo, não, mas ele fala dos dialetos, desses 4 dialetos que havia, né, na Grécia Antiga, né, na Grécia Clássica. Deixa eu ver aqui, continuando. Os dialetos gregos. Então, aqui, ó, dentro do grego se distinguem uma série de dialetos. As variantes entre eles se reduziam às poucas peculiaridades em fonética e morfologia, e a uma certa quantidade de vocabulário diferente. Por isso eles eram, né, mutuamente compreensíveis, já que, né, que as características comuns entre eles eram suficientemente numerosas para permitir que os seus falantes se entendessem entre si. Então, em grego, há dialetos de 2 tipos: dialetos naturais e literários. Então, quais são os dialetos naturais? Então, eram falados por comunidades localizadas geograficamente e deixaram, né, inscrições e textos de caráter não literário. Deixa eu ver aqui que palavra é essa aqui. Wela. Não, deixa eu ver. Wela é a impressão digital. A gente vai traduzir como impressão, né? Deixaram sua impressão, né, digital em inscrições e textos de caráter não literário. Dialetos literários não eram falados por nenhuma comunidade, embora todos os gregos pudessem, né, ou podiam entendê-los. Eram dialetos artificiais que estavam associados a gêneros literários concretos, pois, né, um autor grego, fora qual fora o seu lugar de origem e o dialeto que falava, quando queria compor obras de um gênero literário determinado, devia utilizar o dialeto tradicionalmente utilizado para escrevê-las. Algo parecido ocorria fora da Grécia na época medieval. E assim, o rei Alfonso o Sábio, que falava castelhano, usava o galego para as cantigas de Santa Maria, porque era a língua literária da lírica em sua época. Ou mais tarde, se emprega, né, o provençal para a poesia trovadoresca, ainda que os trovadores não fossem provençais. Provençal era uma língua falada na França, mas que virou a moda literária tanto na Espanha como em Portugal nesse período. Vocês estão entendendo? Dos trovadores. Outro exemplo similar é o uso do italiano para as óperas. Ainda que se escrevessem, né, na Alemanha ou na Espanha. Então, tinha essa ideia de que a ópera tinha que ser escrita em italiano. Então, autores alemães escreveram óperas em italiano. E também autores espanhóis também escreveram óperas em italiano. Vocês estão entendendo a comparação que eles estão fazendo aqui? Havia dialetos literários, uma língua meio que artificial e literária.
não era um dialeto natural, um dialeto falado assim nas ruas pelo povo. Então mas por exemplo, quando você encontra inscrições assim, né, em mas em coisas, documentos comerciais, placas, alguma coisa assim, né? Coisas mais simples, você acaba vendo essas inscrições que não têm caráter literário, mas que mostram para a gente como era as diferenças dialetais entre os gregos, que podiam ser só de sons, de formas de palavras, de uma palavra que tinha um sentido diferente, ou que se usava só num determinado lugar. Continuando. Aí aqui, o micênico. Como já assinalamos, a nossa documentação do grego procede desde o segundo milênio antes de Cristo, no qual está documentada uma variante muito arcaica, a qual chamamos de grego micênico, utilizada pelos escribas do Palácio Cretense de Knossos. Pelaqueles, né, do Palácio de Pilo e na Grécia continental, e por outros de outros centros, os quais, né, o qual se supõe, né, que era uma língua usada para a administração palacial, né, do palácio, né? Ignoramos em que medida se diferenciava esta modalidade do grego que era falado pela gente das ruas. Mas então havia, né? A gente tem esses registros, né? Escritos, né? Desse grego micênico, né? Aí aqui dialetos naturais do grego no primeiro milênio. No primeiro milênio se distinguem vários grandes grupos dialetais, dentro de cada um dos quais se articulam variantes menores. O grupo arcado-chipriota, de Chipre, né? Aí compõe o grupo arcado-chipriota dois dialetos. O arcádio, falado na Arcádia, no Peloponeso, uma região que os poetas posteriores converteram em uma espécie de paraíso bucólico, mas na realidade é uma zona isolada, né? Por isso, conservadora de um dialeto com características muito antigas, né? E dois, né, o chipriota, falado no Chipre, né, uma ilha grande, né, uma ilha situada na parte mais oriental, né, do Mediterrâneo, e que compartilha, né, compartilhou a colonização dos gregos e dos fenícios. Então teve influência, né, grega e fenícia, né, no dialeto de Chipre. O grupo eólio ou eólico, dentro do qual se distinguem três dialetos. O lésbio, falado na ilha de Lesbos, que era a terra natal de Safo e Alceu, dois poetas líricos muito importantes na literatura grega antiga, próxima da costa da Ásia Menor. O Tessálio, que se falava, né, com variantes internas na ampla, acho que é planície da Tessália. Não está saindo. E o Beócio, falado na Beócia, região próxima a Atenas, cuja capital era a famosa Tebas. Então, aqui, o lésbio, o Tessálio e o Beócio. Né? Esses três formam um grupo eólio ou eólico. Interessante aqui que ele faz essa diferenciação. Nem todo mundo faz essa diferenciação. O grupo dório ou dórico. O dórico se falava em uma ampla zona do Peloponeso. Por exemplo, era dórico o dialeto lacônico, ou lacônico,
falado pelos espartanos em diversas ilhas do mar Egeu, né, como Creta, Kos, Rhodes e Tera, e em bastantes lugares da Magna Grécia, como o sul da Itália e na Sicília. Então se falava dórico. Aí os dialetos do Noroeste. Os chamados dialetos do Noroeste, cujas características eram similares às dos dialetos dóricos, eram o fossense, falado em Fócide. Fócide era aquele lugar que apareceu na aula passada, que eu não sabia traduzir para o português, mas e para o espanhol é Fócide, ou Fócide, né? Fócide. Apareceu no mapa, na aula passada, vocês lembram? Ao norte do Golfo de Corinto, o Lócrio, em Lócride, uma região que se estendia entre o Egeu e o Golfo de Corinto, e o Eleu, na região do Peloponeso, cuja capital era Olímpia, a sede dos famosos Jogos da Antiguidade. Os jogos que eram os primeiros Jogos Olímpicos, né? E aí está começando a chegar no que a gente mais presta atenção e mais estuda, que é o grupo jônico-ático. Então, tudo isso aqui que a gente viu antes, a gente estuda como variação. Quando você vai procurar achar tudo que a gente veio antes, quando você acha, normalmente é uma variação do que a gente normalmente estuda. O que você normalmente estuda é esse grupo de baixo. E aí você estuda tudo assim em cima como variação, variante do grupo de baixo, como se o grupo de baixo fosse o padrão. Vocês estão entendendo? Aqui, o grupo jônico-ático. Se falavam dialetos jônicos, ou jônios, em uma ampla zona, em ambos os lados do Egeu, do mar Egeu. Se distinguem, né, os seguintes grupos. O jônico oriental, falado nas cidades jônicas da costa da Ásia Menor, algumas de grande importância cultural, como Éfeso ou Mileto, e nas ilhas próximas, como Samos e Quios. A variedade mais marcada era a de Quios, desse grupo aqui de oriental, né? O jônico central, ou das cidades das Cíclades, a gente viu também as ilhas que eram Cíclades, né? Falado, né, nas ilhas Cíclades, como Naxos, Amorgos, Paros, Delos, Tenos, Andros ou Céus, né? O jônico ocidental, ou eubóico, falado em Cálcide, com suas colônias na Itália, Sicília e na Península Calcídica, e outras variedades, ou melhor, e outras cidades da ilha da Eubéia. A variante mais peculiar é o jônico de Erétria. E o ático, aqui, ó, chegando aqui. O que a gente normalmente estuda é isso aqui. E a gente meio que varia. Tudo que a gente veio antes, a gente meio considera uma variação desse padrão que a gente pega aqui. O ático era uma modalidade do dialeto jônico, embora mais diferenciada das demais. Né? Se falava na Ática, uma região cuja capital era Atenas. O ático adquiriu, né, uma enorme importância pelo seu prestígio cultural, que alcançou, né, Atenas e chega a converter-se, né, na língua grega clássica por excelência. Em ático se escrevem as tragédias, as comédias, os diálogos de Platão, os discursos de Demóstenes. Além disso, né, um número imenso de inscrições em que se registram, né, as decisões políticas da Assembleia e do Conselho. Então aqui você dá uma ideia assim do que eram, quais eram os dialetos. Aqui eu acho que ele fez uma classificação bem ampla e bem variada de todos os dialetos possíveis. Até mais do que normalmente as gramáticas fazem, porque esse livro está bem atual, né? Aí o que é o koiné? O koiné, aí ele vai falar do koiné, mas ele também vai falar assim, do koiné do grego bizantino e do grego moderno, porque é meio que um caminho, né?
é o que vem depois disso, é o koiné. Depois do koiné, o que vem? É o grego bizantino. Depois do grego bizantino, o que nós temos? O grego moderno. Ainda tem a Catarebusa. Catarebusa, que ele escreveu errado. Não sei, é Catarebusa. Rebusa. Não sei se ele escreveu certo, não. Acho que ele escreveu errado. Catarebusa. Aí é que é. Aí é que o. Sim, continuando. O uso dos dialetos foi decaindo com o tempo. A partir do século V a.C., o ático ele predomina na literatura de forma quase absoluta. Com a expansão e unificação produzidas no tempo de Alexandre Magno, né, a partir do século IV a.C., se estende o uso de um dialeto comum, a chamada koiné, que é koiné em grego é feminino, né? Então aqui ele está chamando de a koiné, né? Que se impõe, né? Ou se imporá sobre as variantes locais, até fazê-las desaparecer praticamente. Desde a fundação de Constantinopla como capital até o seu saque em 1204, se estende o grego bizantino, também chamado de grego medieval. E a partir do século XVI, chamamos alguns textos de literatura popular em uma língua, né, como chamamos de grego moderno, que chegaria a ser a língua oficial do país depois, né, do levantamento, né, da revolução, né, contra os turcos no século XIX. Dentro do grego moderno se separam notadamente uma língua um tanto artificial e arcaizante denominada a língua pura, catarevusa, e a língua popular, demotiki, dentro da qual, por a sua vez, também se distinguem numerosos dialetos locais. Isso aqui é meio complicado, assim, o que acontece é isso, você tem toda uma literatura escrita em catarevusa, mas hoje em dia o demotiki é a língua padrão. Então, meio que não tem mais a catarevusa. Se você quiser, não se ensina, eu acho que catarevusa na escola. Até você pode estudar, se estuda um pouco como literatura, mas não é assim a língua. Se você for fazer um curso de grego moderno, você vai aprender demotiki. Você não vai aprender catarevusa. Para você aprender catarevusa, você tem que pegar um livro mais velho, ali da virada do século XIX para o século XX, ali, assim, até anos 50. Você pode ser que você encontre catarevusa, né? E isso não é oficial. Mas aí a língua mesma grega, né, hoje em dia é o demotiki. Então, se você for aprender grego moderno, você vai aprender o demotiki. Então, dentro do qual, né, tem várias variantes locais, né? Então, tem várias variantes locais, né, na Grécia, né, dialetos, né? Mas tudo é meio que chamado de demotiki. Então, não obstante, alguns dialetos modernos derivam de formas dialetais antigas. É o caso do chamado tessacônio, que procede do antigo lacônico, o lacônio, né? Então, esse tessacônio, né, ele é assim, ele deriva de um dialeto antigo que era falado lá em Esparta. Então, um dos dialetos que é considerado assim mais preservado, né? Uma preservação de um grego que não era ático, né? Era um grego espartano, né? Antigo. Vocês estão entendendo? Esse sacônio. Sacônio. Se você procurar, você encontra uns documentários mostrando assim umas vovozinhas falando. Aí agora o que são os dialetos literários?
Entre os principais dialetos literários do grego, poderíamos assinalar, né, o dialeto da épica, em que estão escritos os poemas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, mas também outras de época muito tardia, né? Então, embora esteja configurado, né, a partir do Jônio, né, ele conserva um grande número de arcaísmos e toma elementos de outros dialetos. Então, às vezes você vai procurar uma palavra no dicionário, aí ele vai estar assim, epic. Aí o que significa a abreviatura epic? Significa que ali faz parte desse dialeto literário é, épico, né? Que então, não é um ático, né? Não é uma forma ática, é uma forma misturada, né? Que pode ser que seja arcaizante, pode ser que seja misturada com eólico, pode ser que misturada com jônico, né? Então tem se você for ler Homero, você tem que conseguir saber que aquilo é muito artificial Homero, né? Ele mistura, né? Muito. Aí é dialeto da lírica coral, em que encontramos, né, os partênios de Alckman ou os epicínios de Píndaro. Então ele está formado fundamentalmente a partir do dórico, né, mas com elementos lésbios e formas do dialeto da épica. Então, a lírica coral ela bebe um pouco na épica, mas acrescenta, né, elementos eólicos, né, lá da ilha de Lesbos, né, por exemplo. Mas a base seria o dórico. Então, acaba misturando também, né? Não é o bom para você pegar se você for ler, né, Píndaro, Alckman, né, você não vai ler, não vai estar no ático, né? Talvez você vai estranhar várias palavras, você vai ter que ver que mudam, né, um pouco a forma. Aí o lésbio literário, né, de Safo e Alceu, cuja base é o dialeto lésbio, a ilha de Lesbos, né, mas com contribuições literárias, né, de Homero e da lírica. E o siracusano, empregado, né, nos poemas bucólicos, como o de Teócrito. O beócio literário, que encontramos nos poemas de Corina, também tem, né, como base o dialeto beócio, mas tem muita influência de Homero e do dialeto da lírica. Então aqui ele está alguns exemplos, né, para que vocês tomem uma consciência, né? Então aqui um resumo aqui. Há documentos em grego desde o século XV a.C., grego micênico, até os nossos dias, grego moderno. O grego e o latim procedem do indo-europeu. Dentro do grego há dialetos naturais e dialetos literários, artificiais, usados para gêneros literários específicos. Aí há umas perguntinhas aqui para vocês aqui. Vamos ver se vocês respondem para mim aqui. O que é o indo-europeu? Por que ele se chama assim? Aqui, grupo de línguas indo-europeias pertencem o inglês e o tcheco. Que diferença há entre os dialetos naturais do grego e os literários? Identifica na leitura dialetos e povos da Grécia. Que dialetos são nomeados por Estrabão? Essa aqui é para você, Jéssica. Você procura lá. Sim, mas me digam aí, o que vocês entenderam que é o indo-europeu? É o idioma que deu origem a vários outros, incluindo o grego, né? Mas O latim, o grego, o mas qual é a vocário. particularidade dele? Assim, ele deixou registros? Não, ele, pelo que o texto falou, não tinha registro escrito na época em que ele era falado. Como é que Então, eles como a fizeram gente sabe que ele existiu? através do estudo das línguas, né, que vê que elas tinham algo em comum, né, uma origem comum, todas elas. Como foi que eles fizeram isso? Como foi?
Acho que estudos comparativos, registros, né? Similaridade entre estrutura gramatical, vocabulário. Acho que deve ter sido assim. Sim, principalmente vocabulário. Porque quando você fala estrutura gramatical, parece que você está falando de ordem das palavras. Sei lá. Ah, Era uma coisa mais de morfologia. É um estudo mais de hum, morfologia, né? Morfologia e fonologia, basicamente. O top do top da linguística ou da filologia no século XIX era isso. Era o método, a gramática comparativa. E a gramática comparativa era basicamente morfologia e fonologia. No século XX que a gente começou a se importar muito com a sintaxe. A sintaxe virou o grande problema da linguística depois dos anos 50. Mas ali no século XIX, né, ali tinha essa questão do da morfologia e da fonologia, que era mais importante. Você comparando línguas muito diferentes, você percebia semelhanças. E aí você conseguia pressupor que houvesse, né, uma raiz em comum entre línguas muito distantes, né, como o sânscrito e o latim. O sânscrito, o grego e o latim. O sânscrito, que era uma língua indiana, né, foi antiga, quando ele começou a ser estudado, ele chamou muita atenção. E aí ele no começo parecia que ele era o próprio indo-europeu. Então, assim, tipo, foi como se eles tivessem descoberto a origem de todas as línguas. Mas depois eles perceberam que não era possível, as datas não batiam. Então, se você teoricamente se pressupôs essa ideia do indo-europeu. Vocês estão entendendo, gente? Que seria uma língua ou um grupo de línguas falado quando ainda não havia escrita. Deu para entender mais ou menos, gente? Aqui ele deu poucos exemplos. Às vezes, em algumas gramáticas, dão mais exemplos, aí você pega. Deu para entender, professor. Agora, assim, para a gente responder assim logo de cara muitas questões, a gente tem que reler o texto, né? Sim, sim, claro. Entendeu? Mas deu para entender, sim. Sim. Então, aqui eu espero que vocês tenham tido uma compreensão assim, por alto E aí, aqui, deixa eu show aqui. Ainda tem meia hora, né? Aí é que é. Aqui ele vai começar a falar um pouco sobre o alfabeto, a origem da escrita. É muito importante isso aqui, é interessantíssimo. Aí aqui, olha, vai falar assim, olha, escrita pictográfica, olha o pictograma, né? Ideográfica já é diferente. A pictográfica, gente, deixa eu resumir para vocês. A pictográfica, ela também é chamada de logograma. O que é um pictograma, um logograma? É o mais simples. Você faz um desenho que representa alguma coisa. Tipo assim, um pé, um homem, uma árvore. Vocês estão entendendo? Isso é a escrita pictográfica, né? Um pictograma, um logograma é isso. Aí o segundo, você tem a evolução do que a gente chama de escrita ideográfica. Deixa eu ver se tem aqui um. A diferença de uma escrita pictográfica para uma escrita ideográfica é que você na escrita ideográfica você consegue representar ideias mais abstratas, tipo amor, a justiça, claridade. Vocês estão entendendo? É diferente. A claridade da luz, a claridade já é assim uma coisa mais abstrata, né?
Vocês estão entendendo ou não? Porque na pictográfica, na escrita pictográfica, você só consegue representar coisas muito concretas, muito concretas. Mas quando vai ficando mais abstrato, aí uma figura começa a representar certas ideias abstratas, tipo o sol pode representar um dia, pode representar a claridade, pode representar um Deus. Então é diferente, né? Esse grau da pictográfica para a ideográfica. Aí você tem assim um terceiro nível, que é a escrita fonética. A escrita fonética ela é diferente da escrita pictográfica, da escrita ideográfica, porque ela representa fonemas. Fonemas. E aí, dentro dessa questão de representar um fonema, o que é um fonema? Fonema é um som que a gente usa na nossa comunicação humana para diferenciar uma palavra de outra palavra. E a gente forma as palavras a partir deste som. Então seria um som distintivo. Não pode ser qualquer som. Cada língua tem um conjunto de fonemas, de sons que fazem diferenças entre palavras. Vocês estão entendendo, gente? Ou não? E aí mas isso não chega fácil. Tem toda uma evolução. E antes de você chegar no que a gente chama de alfabeto, a gente tem o que a gente chama de silabário. Silabário. O silabário é assim, você tem um símbolo que ele representa uma sílaba. E às vezes ele representa uma sílaba toda, às vezes ele representa só uma consoante. Quando ele representa uma sílaba toda, aí então você tem que ter assim, né, o conjunto, né? Ba, bebi, bobu, né? Tem que ter um símbolo pro ba, um símbolo pro bé, um símbolo pro bi, um símbolo pro bó, um símbolo pro bu. Vocês estão entendendo? Mas quando ele representa só os consoantes, aí ele não vai representar a vogal. Então aí, por exemplo, vai ter assim só como se fosse um b. E aí você já conhece a palavra, né? Tipo, se você fosse escrever bolo, e você escreveria bolo e bola do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Bobo e boba você escreveria do mesmo jeito, porque seria uma escrita silábica, que não seria ainda alfabética. Seria uma escrita onde você não completaria a sílaba. Você completa só, tipo, você coloca só um símbolo que representa a consoante, não representa a vogal. Às vezes você combina alguns símbolos que representam a vogal, mas aí, na maioria das vezes, você não coloca o símbolo que representa a vogal. Você coloca só símbolos que representam consoantes. Mas aí o importante dessa virada é que o alfabeto grego é esse primeiro alfabeto que consegue fazer essa escrita alfabética, onde você
você usa um símbolo para representar a consoante e um símbolo para representar a vogal. Vocês estão entendendo? Alfa. O alfa era uma consoante. Lá no alfabeto fenício, ou no alfabeto paleo-hebraico, que era chamado de Aleph. Aleph. Ele representava uma consoante, uma coisa assim tipo uh. Mas quando essa vai ser os gregos vão importar esse símbolo, né, para usar para escrever grego. Sim, exatamente, Sara. O alfa, que era uma consoante, vira uma vogal. Vocês estão compreendendo? Então, eles vão criar um sistema onde você pode representar todas as vogais e todas as consoantes. E aí você vai ter realmente uma escrita fonética. Não vai ser só alfabética, fonética alfabética, que não vai ser só silábica. Vocês estão entendendo, gente? Aí aqui ele fala mostra aqui os hieroglifos, né? Mostra que essa pedra aqui, você pode ver assim umas marcações assim bem antigas, né? Que são, deixa eu ver se tá, são acho que da Idade Bronze. Então aqui tem o linear B. Linear B ou linear alfa? O linear alfa. Então isso aqui era um silabário, era misturado silabário com ideograma. Então o silabário a gente meio que decifrou, mas os ideogramas ou logográficos, né, a gente ainda tem dificuldade de traduzir. Então tem esses 80 signos silábicos, né, em um conjunto logográfico, né? Até agora ainda as pessoas ainda trabalham, né, no linear A. O linear B, né, ele foi traduzido, né, pelo John Chadwick e pelo Michael Ventris. Então tem-se uma certa já compreensão do linear B, né? Ele é formado de mais de 90 signos silábicos, né? Onde cada símbolo representa uma sílaba, né? Aí aqui ele dá outros exemplos, aí fala sobre a invenção do alfabeto. Aí aqui ele dá uma tabelinha. É sempre bom rever essas coisas, porque vocês aí, às vezes, vocês engancham, né, numa letra lá, numa letra. Então, deixa eu ver aqui, mostrar para vocês como é que ele apresenta o alfabeto aqui nesse livro. Eu acho que e aí na próxima aula eu vou falar da terceira declinação. Aí vocês podem procurar aquela parte que fala da terceira declinação e já ler um pouco. Aí eu vou terminar aqui, eu tenho uns 15 minutos, eu vou só revendo aqui algumas coisas da gramática. Gramática não, do alfabeto. Então, alfa eu acho que todo mundo acha fácil, né? Beta também eu acho que todo mundo acha fácil. Se você estudou grego moderno, você tem que saber que houve uma variação e aquele beta virou um vita, né? Com som de V. O gama,
você normalmente é um gagegigogu, né? Mas que ele pode ter um som nasalado, assim, e no grego moderno tem ele acabou evoluindo também dois outros sons, né? Um som mais gr e um som y. O delta, né? Que é um som de d, né? Que no grego moderno evoluiu para um som mais dental, né? Mais interdental, né? Z, delta, delta. Mas aqui tanto clássico quanto koiné, né? Tanto ático quanto dialeto ático quanto koiné era um D mesmo, como a gente fala. O Y pode ser que você pronuncie E ou E. Aqui na UFC a gente tende a pronunciar o Y com E, mas há toda uma tradição para que pronuncia E. Então, se você pronuncia E, não tem problema. Aí o zeta, zeta, né? A gente pronuncia, né, como se fosse assim a gente tenta forçar assim, ou como se fosse z, 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 mas a gente não tenta pronunciar só z simples. Z, o z simples é como se pronuncia na Grécia no grego moderno, né? Z, z. Então, chama-se essa letra de zita. Mas acho que você não tem tanta dificuldade. Talvez um pouco, não sei, assim, se a maioria tem dificuldade. Se você pronunciar até um z, é até aceitável, relativamente aceitável, mas a gente que no UFC, a maioria das pessoas pronuncia tipo z, 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 como se fosse um D, Z, DS, né? Z. E aí o Atenazi, ele, baseado, né, em uma outra pronúncia, né, clássica também, ela pressupõe um zd, zd. Então, em alguns casos, seria pronunciado zd nessa letra. Aí temos o eta, que no grego moderno é pronunciado ita, com um som de i, ita. E se você pronunciar e, não tem problema, porque tem toda uma tradição também de livros, gramáticas que pronuncia essa letra como e. Então você tem que escolher um padrão. Ou você vai pronunciar tudo igual, e, ou ou vai diferenciar entre e, para você conseguir fazer a diferença mais fácil entre o y e o eta. Aí depois tem o theta, que eu prefiro às vezes fazer um processo mais theta, como se fosse do inglês, assim, theta. Mas você também pode fazer também interdental, assim, fé, 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 fé. Que no espanhol, eles usam assim o espanhol da Espanha, né? Ele seria a pronunciação do theta, theta, né? Com a língua dos dentes também. Por isso ele coloca um Z aqui, né? Não sei se vocês têm dificuldade de pronunciar isso aqui. Se você tiver muita dificuldade, você vai acabar pronunciando como se fosse um T normal. É só a dificuldade, eu acho que é reconhecer a letra. Mas fora isso, não tem problema. Então, se você for pronunciar como se fosse um TH, se fosse um TH do inglês, assim, theta, theta, ou se fosse como se fosse um Z do espanhol da Espanha, theta, theta, né? Tudo bem, mas se você conseguir pronunciar um T aspirado, assim, também eu acho agradável, aceitável. O lambda é uma pronúncia de L, né? L. Não tem muita dificuldade. Mi também, M. Eu acho que a dificuldade é reconhecer a letra. Ni também, a dificuldade acho que é só reconhecer a letra, porque o som é tanto clássico quanto antigo, se preserva. O Xi acho que as pessoas confundem o desenho. Quando chega no Xi, eu acho que já causa uma certa confusão para vocês. Alguns de vocês confundem ainda o Xi, porque o Xi ele é assim, esses três traços, essas voltinhas como se fosse um 3, né? Ou como se fosse um E, assim, que a gente pronuncia como se fosse o táxi, né?
o xi de táxi ou de tóxico. E acho que isso pode causar confusão com vocês, por causa que tem o ki, ele parece um X também, então talvez cause confusão com vocês. Mas é interessante que vocês tirem essas dúvidas, tentem estudar isso aqui, tentem não ter mais dúvidas, né? Aí o Omicron é a mesma questão assim, né? Aqui na UFC a gente pronuncia como se fosse O, mas algumas gramáticas e uma tradição pronuncia como se fosse O. O Pi, eu espero que vocês não confundam Pi com um R, mas algumas pessoas confundem o Pi com R. Mas ele tentem reconhecer o Pi como o som de P. O Ró, que parece um P, mas ele tem um som de R, vibrado, né? R. O Sigma tem um som de C, de S, né? S. O Tau tem um som de T. Y pode ter um som de U, com biquinho, o U francês, né? O U alemão, um laut alemão, mas também pode ter um som de U semivogal, quando faz parte de um ditongo. O Pi, que eu às vezes pronuncio Pi, que é o Atanásio, ele propõe essa pronúncia, né, um P aspirado, mas a maioria das pessoas aqui no UFC pronuncia isso aqui como você fi, fosse um F, né, fi. O que eu pronuncio que o Atanásio pressupõe essa pronúncia, né, que fosse um K aspirado, né, que, mas que a maioria das pessoas aqui na UFC pronuncia como se fosse esse J do rota do espanhol, né, de mulher. Então, ou do alemão, né, Aí o psi, que é um PS, eu não sei se todo mundo confunde, mas eu acho que não, poucas pessoas confundem. Eu acho mais confusão entre o xi e o ri, né, ou ki. Aí o ômega, se você pronuncia o, não é um problema. Você tem que decidir se você vai pronunciar sempre O. Você pode pronunciar sempre O, tanto o Ômicron quanto o ômega. Mas você tem que escolher, né? Como é que você vai pronunciar, né? Tem gente que se pronuncia sempre. Sim, pode ser mais áspero. Você está falando do ki, né? O ki, normalmente eu pronuncio ki, mas assim na UFC, a maioria das pessoas pronuncia ri, né? Ha, ho, hu, he, ri. Assim, né? E aí você tem que ver que quando você vai aportuguesar a palavra, ela não vai ficar com esse som. Ela vai ficar com som de C ou de QU. Então, tá vendo aqui essa tabelinha? Essa tabelinha é interessante, que ela mostra como é que as palavras são transformadas para o espanhol. E a maioria coincide com as transformações que a gente faz quando a gente vai para o português também. Acho que só aquele J ali é que no xi, que a gente não substitui. No português, a gente não substitui o xi pelo J, a gente substitui pelo X mesmo. Mas aqui, por exemplo, ki ou ri, normalmente quando a gente vai aportuguesar o nome de uma pessoa, a gente usa ou o C ou o QU, né? Vocês estão entendendo, gente? Eu estou querendo dizer que aqui na tabela, você tem aqui, presta atenção aqui o que significa aqui cada coluna, que é maiúsculas, minúsculas, nome grego, nome espanhol, que a maioria é quase igual ao nome em português. Então, existe uma diferença entre nome grego e nome tipo português, ou nome... por exemplo, aqui, o nome dessa, em português, essa letra que se chama ki, com Q ou I, não com J. Essa aqui se chama Y. E acho que a gente escreve às vezes com o I mesmo. Aí Ró,
Acho que a gente escreve sem SH. Deixa eu ver aqui mais. Aí aqui, transcrição latina. Então aqui é quando você vai fazer uma transcrição, uma transliteração, normalmente você usa isso aqui, mas não é aportuguesamento. Quando você quer aportuguesar o nome, você vai ter nome que usar esses aqui, sendo que algumas coisas vão ser um pouco diferentes, tipo, no lugar desse Z, a gente aqui não usa muito o C, né, para poder transliterar o zeta. Normalmente a gente usa o Z mesmo, não usa o C. O que mais aqui? Mas é isso aqui mesmo, o teta, a gente normalmente usa um T só. Aí aqui o xi, normalmente não usa o J, a gente usa o X mesmo, para poder aportuguesar um nome de uma pessoa que tem xi, tipo Alexandre. A gente chama Alexandre, né? A gente escreve Alexandre, o grande, né? Com X. Mesmo que a gente pronuncie X, a gente escreve o X. Mas em espanhol, você tem Alejandre ou Alejandro com J. Vocês estão entendendo? Para que é essa coluna aqui? É para você entender qual é a lógica para poder transformar, aportuguesar nomes, ou na verdade aqui seria hispanificar nomes, mas com algumas alterações a tabela vai servir também para aportuguesar nomes gregos para o português. Tudo bem? E nomes, eu quero dizer nome de pessoa, nomes de lugar, substantivos próprios. Pronto, eu espero que vocês deem uma lida nesse livro com gosto. Eu acho que ele é muito interessante, tem muita coisa que estudar. Eu não sei se vocês vão achar tão legal quanto eu, mas eu achei um livro muito interessante para explorar. Assim, talvez vocês estranhem um pouco a questão do espanhol, mas eu acho que hoje em dia, com a tecnologia do celular, do computador, é muito simples. Você traduzir uma palavra, né, que você não esteja entendendo. Se você não entender alguma coisa, passe por cima, mas também é fácil de traduzir, né, um trecho, alguma coisa que você não tenha compreendido, né? Eu aprendi muito espanhol estudando grego. Para vocês, há uns 15 anos atrás, aconteceu isso comigo. Eu aprendi muito espanhol estudando grego. Então, eu espero que aconteça com vocês também. Porque esse livro aqui eu achei muito legal, muito interessante, cheio de informações que vocês podem explorar. Então, eu recomendo aqui a leitura para vocês, eu dou uma apresentada no livro. Na próxima aula eu devo falar um pouco da terceira declinação, e aí eu devo usar o livro como apoio para poder falar um pouco da terceira declinação. E aí deixa eu só ver qual é a página aqui, onde é que ela está. Eu vou voltar aqui para saber qual é a página de onde eu vou ler. Eu devo ler com você, deixa eu ver aqui. Eu devo começar na próxima aula. Vocês já quiserem já ir lendo já aqui a unidade 5, né, a partir da 89. Então, dê uma olhadinha aqui, na 89, terceira declinação. Eu vou ler isso aqui com vocês na próxima aula. Isso é muito interessante. Vocês já podem dar uma lida disso aqui. E para a gente, na próxima aula, já tá preparado já. Tudo bem, gente? Pode ser? Fica uma tarefinha para vocês lerem aquele pedacinho ali. Então, agradeço por vocês terem assistido a aula hoje. Tenham uma boa noite. A gente se vê na próxima semana.